O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Cidade Real. Oferecimento Stan. A segurança é o nosso segredo. Águas de Nova Friburgo. A gente faz, você vive melhor. Prezado cidadão real, conforme iniciado e combinado, na edição da semana passada tivemos a oportunidade de receber o ilustre secretário municipal de saúde, que entre uma pauta bastante importante, bastante complexa, eu diria até por vezes com assuntos de muita gravidade, abordamos alguns aspectos relacionados à prestação de serviços de saúde pública, que padece no cenário nacional, estadual e, evidentemente, Nova Friburgo não seria exceção da regra. E nos chama especial atenção que, por vezes, os volumes de recursos destinados são, por vezes, cada vez mais significativos, mas muito aquém das necessidades da população, até porque, conforme sempre digo, quem tem dor tem pressa. Naquela edição, abordamos especialmente a campanha nacional de combate ao mosquito Aedes aegypti, que tinha justamente se iniciado naquele final de semana, e aí o secretário se estendeu com detalhes acerca desta campanha, explicando inclusive as causas, as consequências e as melhores e mais simples formas de combate a essa questão que já começa a tomar conotação de epidemia. Em nosso município, novo e recente boletim foi divulgado com novos números, o que nos assusta mais ainda. Temos o envolvimento de vários agentes civis e militares nesta guerra declarada, inclusive, pela própria presidente da República, Dilma Rousseff. Também naquela ocasião, pudemos abordar e conhecer um pouco mais das questões que envolvem o Hospital Municipal Raul Sertã. Municipal de direito, mas regional de fato, porque atende outros 13 municípios ao redor de Nova Friburgo. A verba continua sendo uma verba local, mas as despesas tomam proporções além das possibilidades do nosso município. Outras questões, entretanto, ficaram pendentes nesta pauta que eu diria quase que inesgotável. Precisamos ter notícias sobre o andamento das obras de construção do Hospital de Oncologia. Também precisamos ter conhecimento acerca do funcionamento da unidade de pronto atendimento localizada no distrito de Conselheiro Paulino, que tem sido motivo de muita discussão, muita controvérsia e, sobretudo, por vezes, desatendimento à população que recorre àquela unidade. Como também precisamos entender melhor os motivos da extinção da Fundação Municipal de Saúde e se essa extinção realmente trouxe benefícios para o funcionamento da Secretaria e, em última instância, na prestação de serviços à população. Desta forma, entendemos que deveríamos ter o desdobramento daquela edição e, naquela ocasião, fizemos o convite ao vivo ao ilustre secretário municipal de saúde para que retornasse desta vez. O que acontece? E aí trataremos de todas essas questões, como também responderemos e esclareceremos todas as dúvidas, questionamentos, perguntas, sugestões e reclamações da nossa enorme audiência. Com a proteção de Deus e a certeza absoluta da sua audiência, contando com o indispensável apoio financeiro de Águas de Nova Friburgo, Stan Metalúrgica e Gazone Planejados, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Cidade Real, ao vivo neste dia 22 de fevereiro de 2016, diretamente do estúdio Rafael Jacu.
e já peço a sua concorrida participação pelo telefone 2519-2003, ligue e entre em contato conosco, ou pelo e-mail programacidadereal@gmail.com, ou ainda pelo WhatsApp 981162400. Telefone 2519-2003, e-mail programacidadereal@gmail.com e WhatsApp 981162400. E essas informações você também acompanha no rodapé da sua telinha. E conforme anunciado, mais uma vez recebemos a presença do ilustre companheiro de causas nobres, que aceitou, segundo ele mesmo, esta missão de estar à frente da Secretaria Municipal de Saúde por mais um mandato, por mais uma oportunidade. Rafael Tavares Garcia, seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real. Agradecemos o seu compromisso firmado, cumprindo a agenda e, sobretudo, a população que nos assiste nesse momento também lhe agradece a sua presença. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Zuri. Mais uma vez, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, né, de estarmos aí entrando na casa dos nossos telespectadores, dos nossos que nos acompanham, que nos assistem, né, pela TV Zoom, podendo levar não só esclarecimentos, né, mas um pouco do dia a dia da Secretaria de Saúde, um pouco do nosso trabalho e dizer, mais uma vez, que a Secretaria está sempre de portas abertas a atender a população, porque ela provém da população e é para lá, né, que nossos esforços são canalizados. Então, quero dar essa boa noite a todos aqui da TV, a todos que nos assistem, principalmente aqueles nossos guerreiros. Então, dá aí boa noite aos nossos soldados. Sem dúvida. Esperamos que os nossos 10 minutos semanais estejam aí firmes, né, nesse combate, né, estejam dedicados a esse trabalho afinco, né, isso já esteja na nossa rotina, para que juntos, né, mais uma vez, como nós havíamos dito da outra vez, na semana passada, para que juntos nós possamos vencer mais essa dificuldade que nos é imposta. Rafael, quais são as últimas informações acerca dos registros dos casos de dengue, de zika vírus, enfim? Qual é o cenário do momento, até considerando-se recente boletim divulgado acerca desse assunto? Quantos casos registrados, enfim? Qual é o cenário de momento? Bom, no nosso último boletim, que ele pegou agora até o dia 17 de fevereiro, nós temos 422 casos confirmados. Sempre é bom lembrar, Zuri, que esses 422 casos, né, confirmados, ele abrange não só a rede pública, mas toda a rede de saúde envolvida, né, os hospitais, as unidades particulares, que também têm, né, vamos dizer, esse dever, essa obrigação de estar fazendo as notificações para as equipes, né, de vigilância. Temos 22 casos suspeitos ainda em análise de zika vírus, né, nenhuma confirmação. Esse material ele é enviado para o laboratório no Rio de Janeiro, né, para o LACEN, e nós estamos aguardando, então, esse trabalho feito pelo laboratório e aí para se ter ou não essas confirmações. Então, de concreto, hoje, são 422 casos e 22 casos suspeitos de zika. Esse quantitativo já caracterizaria uma situação de epidemia? Na verdade, ele nos deixa em alerta, né? Nesse sentido, porque não só a questão dos casos confirmados, mas nós também temos que avaliar todos os casos notificados, o que vem. Então, nós trabalhamos com todos esses números, não apenas o que acontece de concreto, né, pela confirmação de dengue, mas todas as notificações, todas as procuras que nos chegam. Então, isso nos liga aí o sinal vermelho, né, para que nós possamos trabalhar nesse sentido. Nós estamos aí, já hoje eu recebi a confirmação que já foi para o CGA, né, que é Centro de Distribuição lá do Rio de Janeiro, alguns equipamentos, né, alguns kits, vamos dizer assim, para se montar uma central de hidratação aqui em Nova Friburgo, então específico, né, para esse caso de dengue, para nós aí enfrentarmos aí pelo menos esses próximos 2 meses, o mês de março, o mês de abril, né, onde o governo do estado nos concederiam
alguns equipamentos, como mobiliário, cadeiras específicas, né, para esse tratamento. Nós entraríamos com toda a logística, com o local que funcionaria ali na questão do hemocentro, né, já com aprovação e vistoria da própria vigilância. Nós sabemos que é algo provisório, né? Nós não estamos aqui desvirtuando aquela função, né? Então isso foi em comum acordo com a vigilância estadual, com a secretaria estadual e o município, né, por esse momento aí de crise. E aí o município entraria com todos os profissionais, equipe médica, técnico de enfermagem, enfermeiro, né, o pessoal de apoio, para ali então nós montarmos esse centro de hidratação. Então, quer dizer, as atenções continuam totalmente voltadas para essa questão e essa campanha, imagino, não tenha prazo de validade. Não, ela continua, inclusive agora dia 27, hoje nós tivemos uma reunião do nosso comitê, né, operativo. Essa reunião foi lá na sede do Tiro de Guerra, com a presença de vários membros da sociedade, Conselho Municipal de Saúde, a Associação de Moradores, unidades particulares, né, toda a parte também envolvida da Secretaria de Saúde, outras secretarias nossas de Defesa Civil, a Mobilidade Urbana, serviços públicos, né? Todo mundo envolvido para uma ação que nós vamos fazer agora no próximo dia 27. Sempre lembrando, Zuri, que essas ações não são simplesmente ações isoladas. A gente não pensa que um dia vamos resolver todos os problemas. Certamente. Mas são ações onde nós vamos fixar e canalizar os esforços para a conscientização da população. Então nós voltamos a repetir que sem a população engajada nesse trabalho é inócuo, né? O trabalho ele é muito extensivo, ele é muito grande. E todos nós, e aí eu me incluo, né, como cidadão, nós devemos fazer a nossa parte, precisamos fazer a nossa parte. Só para você ter ideia, às vezes nós recebemos através do nosso telefone, né, direto da vigilância ambiental, que é aquele 25439263, onde nós recebemos as denúncias e pessoas que pedem para nós irmos nas casas para capinar o quintal, para limpar o quintal da sua casa, para tirar a água da sua laje. Então, quer dizer, esse trabalho, na verdade, não é da vigilância. Não compete à administração nós, né? pública. Claro, agora é diferente. Olha, existe aqui um vizinho meu que tem ali vários pneus espalhados ali no quintal da sua casa e não retira. Isso é bom que nos chegue para nós, então, tomarmos todas as medidas plausíveis. Lembrando que existe um decreto municipal onde o prefeito, Rogério Cabral, ele regulamentou a entrada nessas casas, né? Essas casas vazias, as casas abandonadas, né? Via decreto. Temos também aí, né, fazer um pequeno balanço dessa semana que se passou, né, onde nós tivemos o apoio do batalhão do Exército de Petrópolis, de fuzileiros navais e da Marinha, onde nós conseguimos fazer 1.894 visitas, mais de 24 ruas foram abrangidas nessa operação, mais de 120 telas foram colocadas em caixa d'água, fora as larvicidas que foram utilizadas. Então esse trabalho é um trabalho contínuo. Agora, tanto o trabalho direto tem a sua importância e também tem importância muito grande o trabalho de conscientização da população. Nós precisamos ter essa conscientização, né? O público faz a sua parte, mas nós, cidadãos, nós em nossas casas, sem dúvida, temos que fazer a nossa parte também. Sem dúvida. O telefone da Vigilância Ambiental é 2543-9265. 63. E aí eu vou pedir ao nosso atento diretor técnico, Antônio de Pádua Lima Coutinho, que entre outras atribuições tem nome de embaixador, que gere, se possível, esta informação para ser colocado no rodapé da tela dos nossos telespectadores, informando o telefone da Vigilância Ambiental, 2543-9263. 6293. 2543. 6293. 6293. Ok, feitas as correções, certamente daqui a pouco esse telefone vai estar sendo informado na sua tela e aí você poderá fazer uso deste número para esclarecer suas dúvidas, obter informações acerca da campanha e também denunciar aquelas áreas que podem oferecer potencial
para a criação das larvas do mosquito. Então, é um telefone de utilidade pública que deve ser utilizado dessa forma, também para você informar a vigilância ambiental de possíveis áreas que possam ser focos do mosquito da dengue. E aí, certamente, você estará contribuindo com a campanha também. Secretário, vamos avançar e eu quero de imediato começar por uma questão que me parece uma questão central em toda esta situação de, por vezes, precariedade da saúde pública. Desde janeiro de 2009, de 1º de janeiro de 2009 até a data de hoje, Nova Friburgo já teve 10 secretários municipais de saúde à frente da secretaria. E aqui, nominando-os, até para que os telespectadores tenham conhecimento, tratam-se de Alexandre de Aguiar da Silva, Carlos Rubens Cardoso, Ostivalde Dantas dos Santos Filho, Egídio Alcides Boninha Azevedo, Jamila Calil Salim Ribeiro, Renato Abirrâmia, o próprio Rafael Tavares Garcia, Dagoberto José da Silva, Manuel Eduardo Moioli Rodrigues e Luiz Fernando Azevedo Silva. Ou seja, temos aqui 10 nomes diferentes que ocuparam a Secretaria Municipal de Saúde a partir de 1º de janeiro de 2009. Ou seja, num período de 7 anos, tivemos 10 secretários diferentes. E, por vezes, alguns se estendendo na sua gestão, como é o seu caso, e até retornando também, como se trata da sua pessoa. Isso, é evidente, causa uma descontinuidade no funcionamento da secretaria, é inevitável, porque por mais que existam programas e metas a serem atingidos, mas o secretário imprime, evidentemente, a sua forma de agir, de coordenar, de trabalhar, de gerir, de chefiar todo o staff, todo o funcionamento da secretaria. E isso se aplica ou se aplicaria a qualquer secretaria que tivesse essa rotatividade. Podemos considerar que é uma das principais causas pela precariedade, conforme eu disse, por vezes, da prestação do serviço, ou seja, cada secretário que entra, ele começa como se ali estivesse o início de tudo? E aí, Zuri, até que a gente ainda cabe fazer uma lembrança que foram 10 secretários, nomes diferentes, né? Sim. E ainda tivemos 4 prefeitos. Exatamente. Nesse período. Né? Então, com certeza, como você falou, isso seria uma das principais causas. Eu diria para você que dentro dessas principais causas, dessa listagem, essa é a primeira. É a primeira? É a primeira delas. Existem outras causas, mas essa é a primeira. Porque se nós pensarmos nesse quantitativo, nós vamos ver que vai dar aí talvez 6 meses para cada um, em média. Né? Então, não há planejamento que funcione, não há trabalho, né, que se dê. Cada um tem uma característica distinta, cada um tem, às vezes, né, prioridades pré-definidas. E aí a falta desse planejamento, a falta dessa sequência de trabalho, ela automaticamente vai implicar no desabastecimento de medicamentos, de materiais, de insumos, né, numa falta de planejamento, de uma gestão num sentido amplo, porque nós precisamos pensar não só a forma a que eu vou estar aqui, né? O problema, na verdade, não sou eu. O problema, ele tem que ser visto, identificado e deve ser prolongado, a solução dele projetado no futuro. Porque, na verdade, nós estamos aqui. Essa é a realidade. Hoje, você é secretário? Não, eu estou como secretário de saúde. Né? A secretaria ela vai ficar, o município ela vai ficar, a população ela vai ficar. Né, os usuários, aqueles que necessitam. E aí a gente não tem essa coordenação. Isso realmente prejudica muito, né, qualquer trabalho.
porque você tem que pensar não só nessa situação, e aí aquilo que nós falamos hoje, parece que a questão da saúde ela se resume única e exclusivamente ao Hospital Raul Sertã. Por quê? Porque não há tempo, não há condições de se pensar num todo. Então isso hoje está sendo visto dessa forma, como nós, né, como você colocou lá em 2012, que nós ficamos ali de meados de abril até o final do ano, né, do governo do prefeito Sérgio Xavier, nós fizemos todo um trabalho voltado a uma continuidade, né? E aí entram, né, nesse meio tempo, né, quer dizer, se trocam, né? A cadeira se mexe muito em muito tempo, e aí acaba que isso prejudica, né? Isso com certeza, como eu disse, de todas essas causas, essa não tenho dúvida que é a número 1 dela. Quando você iniciar a lista, primeiro vai se colocar essa falta de continuidade no trabalho. Sem dúvida. E aí, amigo, nesse diagnóstico, até utilizando um termo da própria área, como você avalia a extinção da Fundação Municipal de Saúde? Essa extinção que foi promovida causa ainda muita controvérsia, discussão. Alguns entendem que, de certa maneira, isso permite otimizar determinados procedimentos. Outros, entretanto, entendem que isso retira a autonomia do secretário municipal de saúde. Na sua avaliação, qual foi o impacto da extinção da Fundação Municipal de Saúde na própria secretaria? Na verdade, isso traz vamos dizer assim, um atraso nos procedimentos, acaba atrasando, porque como na época da fundação, era uma prefeitura à parte, né? Então você também tinha o risco de as pessoas que estavam à frente da fundação, se elas não andarem muito bem, né, no ritmo do governo, do seu comandante, né, do seu prefeito, então acaba que a gente acaba tendo dois viés distintos no mesmo mandato, no mesmo governo, né, coexistindo. Então, nesse sentido, se traz certas dificuldades, porque como você como secretaria, você, acima de tudo, você não tem personalidade jurídica. Sem dúvida. Né? Então, na verdade, você não consegue por si só, de forma direta, quando eu digo isolada, a estrutura da secretaria. Então, toda a estrutura que se tem hoje na prefeitura, nós tínhamos dentro da fundação. Nós tínhamos um controle interno, nós tínhamos um departamento jurídico, nós tínhamos um departamento de compra, nós tínhamos todos esses departamentos hoje, né, que se envolve dentro da prefeitura, dentro da fundação. Então tinha condições do trabalho fluir com uma rapidez maior, sem sombra de dúvida, não há como se dizer ao contrário. Mas também hoje, como secretaria, cabe dizer que a gestão da financeira continua sendo nossa, porque nós somos, né, no caso eu sou o presidente do Fundo Municipal de Saúde, né, onde vem todos os recursos. E, na verdade, uma coisa que às vezes as pessoas falam o secretário de Fazenda, né, vamos dizer assim, ele não tem nenhuma autonomia em fazer nenhum pagamento sem que se tenha uma autorização nossa. Então, a gente precisa falar isso dentro dessa realidade, porque às vezes, coitado, embutem a ele também determinadas responsabilidades, determinadas culpas, mas que não é. Na verdade, toda essa responsabilidade, e não tem como ser diferente, ela é nossa, né? Ele não tem autonomia. Às vezes fala assim, vocês perderam o controle. Não perdemos não. Nós temos o nosso acompanhamento diário, tem todos os nossos fluxos de caixa, todos os pagamentos só saem com a nossa autorização e realmente quem processa isso é a Secretaria de Fazenda, quem contabiliza isso. Dentro da Subsecretaria de Registros Contábeis existe a parte específica, que é o pessoal que faz a contabilidade específica do fundo. Então existe tudo isso de forma ordenada, fora da estrutura da secretaria, né? Então, na verdade, havendo um planejamento, né, havendo toda uma sequência de um trabalho, dá para se trabalhar como secretaria sem problema nenhum. Vamos dar um exemplo aqui, né, que é bom nós colocarmos. Claro que a complexidade são distintas, né? Eu costumo dizer, né, não pode ser diferente,
né? Mas nenhuma outra secretaria, em termos de complexidade, eu até vou dizer, no bom sentido da palavra, em termos de importância, pode ser comparada à Secretaria de Saúde. Por que eu digo em termos de importância? Não porque nós somos melhores, mas nós lidamos com vida. E se nós pegarmos uma secretaria com o mesmo peso, vamos dizer assim, orçamentário, né, que é a Secretaria de Educação, e sempre funcionou como secretaria. E funciona. Ela tem todo o seu ritmo de trabalho, ela tem todo o seu planejamento feito. Então, os alunos não ficam sem merenda escolar, não ficam sem o transporte, não ficam sem os seus livros, sem os seus materiais, porque existe uma sequência no trabalho, né? E vou dizer aqui, né, com toda sinceridade, as pessoas que ali estão, né, temos pessoas chaves ali dentro que não mudam, né? Entrou um secretário, isso é um secretário, mas existe uma coalizão ali, uma consistência nas pessoas que ali estão. Então esse trabalho ele flui normalmente, né? Então nesse sentido é que nós trazemos. Existe a possibilidade? Existe. Não vamos ficar aqui, chorou. Foi um planejamento feito pelo nosso prefeito, junto com o secretário de planejamento, né, junto com toda a equipe que viu por bem trazer isso mais para perto, que aí nós devemos também, Zuri, verificar uma situação. O prefeito, nesse momento, ele não fugiu da responsabilidade, muito pelo contrário. Ele trouxe a responsabilidade de uma pasta de tamanha importância e complexidade e que, no momento, com muitos problemas, ele trouxe para perto dele. Né? Porque se o prefeito pensasse não nele, né, ele faria o quê? Não, deixa lá a secretaria, não, deixa lá como fundação. O ratificador de despesa é o presidente da fundação, na qualidade de secretário de saúde, tem o diretor financeiro. Então, lá em 2012, né, vou dar o nosso exemplo, tinha o Fernando, né, como diretor financeiro, que ordenava as despesas e eu ratificava. E o prefeito do outro lado da rua, entre aspas, né, no bom sentido da palavra, não sabia nem o que acontecia dentro da secretaria. Claro, sabia porque nós levávamos tudo para ele estar a par, né, de toda a situação, até mesmo na responsabilidade como prefeito. Mas aí o prefeito ele não tinha, entre aspas, essa responsabilização de forma direta, como tem hoje. Hoje, eu ordeno a despesa e o nosso prefeito ratifica. Ou seja, ele não trouxe simplesmente, ele quer ver a secretaria, traz isso para debaixo dos meus braços. Não, ele trouxe toda uma responsabilidade. Então, ele não fugiu a essa luta. Ele trouxe essa pasta, como a importância, né, que ele sempre deu a ela, ele trouxe para mais perto dele nesse sentido, e dentro de um contexto. Agora, essa questão toda que você muito bem explicou, enfim, hoje a secretaria, ela na realidade, ela se utiliza de uma estrutura da prefeitura, efetivamente. Antes, conforme você muito bem explicou, ela tinha uma estrutura com esses órgãos independentes, que permitia um funcionamento talvez mais ágil, mais independente, e aí você já colocou os prós e contras dessa questão. Mas, por vezes, isso causa desabastecimento, causa dificuldade na celeridade dos processos, que talvez alguém que esteja correndo risco de vida precise ter. Antes, com a fundação, eu imagino que a celeridade era muito maior, porque você percorria as mesas ali dentro da mesma estrutura. Hoje, você tem que atravessar a rua e percorrer as secretarias. Isso não causa essa dificuldade, esse entrave na celeridade que é necessário quando se cuida de vidas? Isso aí, sem sombra de dúvida, ele causa um desgaste maior. Sem dúvida. Né? Como você disse, antes nós íamos de mesa em mesa. Agora nós precisamos atravessar a rua e ir de secretaria em secretaria. E o principal que tem que haver são duas coisas. Primeiro, como nós falamos, um planejamento. Por exemplo, a nossa licitação de farmácia básica, né, que são os medicamentos básicos utilizados nos postos, nas redes hospitalares, nas unidades, o registro de preço, né, a ata nossa,
ela vence em março, né? E nós já iniciamos essa licitação já início desse mês, né? Iniciamos como? Fazendo as solicitações de todos os envolvidos, compila tudo isso num único pedido, concentra tudo, monta a licitação e encaminha para a secretaria própria. Então, existe esse planejamento nesse sentido, né, de você já verificar algo que vai acontecer no futuro. E aí nós precisamos contar com uma série de intercorrências, porque não é só a questão interna, nós temos hoje também a questão externa, né, que é através da deliberação 262, que o Tribunal de Contas ele faz uma pré-análise de todo o procedimento. Então, para nós também, gestores, é muito bom, porque quando nós chegamos ao final e que o Tribunal de Contas ele diz assim, está liberado para se fazer a licitação, eu conheço do edital, ele já fez toda uma pré-análise de tudo que foi feito no processo. Então, o órgão responsável, o órgão fiscalizador, e o Tribunal de Contas é muito rígido nesse aspecto. Então, quando vai uma licitação para a rua, ela já vai, né, vamos dizer assim, com o aval do Tribunal de Contas. Então, isso é uma tranquilidade para nós, gestores, e é uma tranquilidade também para a população, para o contribuinte, porque isso já foi feito uma pré-análise, não foi identificado qualquer problema ou qualquer suspeita que se possa levar nesse procedimento. Vício, inclusive, qualquer no edital. Vício, tudo isso é sanado previamente. Agora, se você vai fazer isso faltando um mês para acabar um procedimento que você já tinha, esquece, porque não vai dar tempo. E aí se dá esse desabastecimento, volta, né, toda aquelas situações que nós já conhecemos, né? E aí, por isso que se fala de procedimentos emergenciais. Por que o procedimento emergencial ele não é muito recomendável, ele não é bem visto? Porque, na verdade, acaba sendo uma afirmação que você não planejou. É claro que existem casos e casos. Sem dúvida. Entendeu, Zuri? Sem dúvida. Então, nós fizemos, por exemplo, uma licitação onde as empresas que ganharam, chegaram agora, não posso entregar por o preço que eu licitei. Claro que houve toda uma situação envolvendo dólar, envolvendo o mercado, toda uma situação, mas as empresas, elas vão para um procedimento licitatório, não vão para brincar. Principalmente quando se fala em saúde, porque em saúde não é só a questão do medicamento. Esse caso específico que eu estou te falando é referente a papel A4, que a empresa fez uma cotação e falou que agora não entrega. Ah, não vai entregar não? Você acha que isso aqui é brincadeira? Então nós acionamos a nossa procuradoria, notificamos a empresa, conseguimos uma liminar para que cumpra com a determinação do juiz para que ela fornecesse, não forneceu, está sendo penalizado com multa diária, mas isso por si só resolve? Não resolve, eu continuo sem papel. Exatamente. E aí é que eu falo da grandeza e da importância, não é dizendo que somos melhores, mas eu até costumo brincar isso, até com os nossos amigos na educação, o Renato, né, o nosso secretário, a Patrícia, né, que é a nossa subsecretária, eu brinco com eles. Se vocês ficarem sem papel A4, o aluno pode ser que hoje não faça uma prova, vai fazer amanhã. Se eu ficar sem o papel A4, hoje, por exemplo, é um laudo sobre dengue que não vai sair. É um exame no meu hemocentro que eu não vou ter condições de emitir. Então, são pesos, né, muito diferenciados. Então, a gente trabalha muito com isso, né? Hoje até o Renato passou por mim e brincando, falou, poxa, os 2 primeiros meses eu acho que a Secretaria de Educação exige mais, né? Exige mais do que a Secretaria de Saúde. Eu falei, Renato, eu vou até concordar com você e vou ficar com os outros 10 meses do ano. Sem dúvida. Rafael, outra questão que também chama muita atenção da população e realmente traz muita preocupação é o bom funcionamento da unidade pronto atendimento, conhecida pela sigla de UPA, localizada no distrito de Conselheiro Paulino. Começou de uma forma bastante intensa o seu funcionamento, depois os problemas começaram a surgir, tivemos diversas ações promovidas de fiscalização pela própria Câmara Municipal, enfim,
Recentemente também se anunciou até a própria interrupção das atividades por conta da falta de pagamento daqueles servidores. Você mesmo, em uma entrevista a uma emissora de televisão, tinha anunciado que talvez o município tivesse que devolver a UPA ao governo do estado, e isso causa muita preocupação à população, porque, na realidade, a UPA é uma porta de entrada que, se bem utilizada e bem viabilizada, ela alivia e atenua a sobrecarga do Hospital Municipal Raul Sertã. Qual é a situação de momento daquela UPA? Bom, como você lembrou, Zuri, na verdade, nós continuamos, né, sem receber repasse pelo governo do estado desde março do ano passado. Então são R$400 mil mês, já entrando em março desse ano. Então são praticamente 12 parcelas de 400 mil, são quase 5 milhões de reais que o município não recebeu. E arcou com 90% desses valores, para manter aquela unidade aberta, porque nós sabemos, o prefeito sabe, ele tem a consciência da importância que é aquela unidade para toda a população, não só de Conselheiro, e vou te dizer, como você bem disse, relacionado a Raul Sertã, até para a região. Sem dúvida. Né? Porque muita gente vem ali na unidade. E aí o que acontece? Nós fizemos... notificamos através de ofício, dizendo da dificuldade e da nossa impossibilidade, porque a gente não pode brincar de deixar uma UPA aberta. Lá tem profissionais, lá tem pais de família que contam e é um dever, né, nosso, né, vamos dizer, é um dever nosso e um direito deles em receber os seus salários, que hoje, digo para você, hoje está em dia os salários de todos os funcionários. Estão em dias dentro da unidade. E aí, o que acontece com isso? Nós notificamos o secretário, na época, Felipe Peixoto, pessoalmente, o ofício, o governador de estado. Nós mandamos também para o nosso consórcio intermunicipal, né, de saúde, o CISERRA, para que ele analisasse a possibilidade do consórcio assumir isso, porque nós precisamos ter... né, mecanismo para que a unidade se mantenha aberta. Se o município não tem condições de arcar sozinho, isso vai ficando pesado em todo um cenário que a gente vai vivenciando. Por exemplo, hoje eu estava numa reunião à tarde com o prefeito, no finalzinho da noite, e ele estava me mostrando lá. Hoje a expectativa nossa de recebimento de ICMS era na faixa de 1.200.000. Ele abriu lá o conta corrente, né, o fluxo de caixa, através do conta corrente, que ele acompanha diariamente isso, e tinha entrado dos 1.200.000, 300.000, né? Ou seja, menos de um terço, né? Um quarto do valor esperado. Então, e como é que você faz isso? Você tem todas umas despesas, sem dúvida, né? Fixas e despesas de comprometimento no seu orçamento, que você simplesmente não pode, você não pega uma unidade e fecha. Então a gente vem buscando essa situação. Então hoje a questão da UPA, foram suspensos os avisos prévios, a UPA não vai fechar, né? Não vai fechar. Não se corre esse risco. Não, nós estamos trabalhando nesse sentido, então nós chamamos a UNIR, que lá está hoje, o contrato com o Instituto ele vai até abril, né, desse ano. Né, esse contrato que esses são de 2 anos, podendo ser renovado. Então nós estamos abrindo aí linhas de discussões, analisando o que nós podemos fazer, readequar, ajustar dentro de uma realidade, conversando com o Estado vai voltar, não vai voltar. Então, para a gente poder ter uma realidade, e aí a população não tem expectativas, né? Agora, fora isso, fora essas dificuldades, existe a dificuldade do dia a dia, que às vezes falta, infelizmente, um profissional que adoece, que falta, né? Isso tudo também existe dentro da unidade.
né? Mas nós sabemos, né, da importância dela e hoje, né, sem sombra de dúvida, posso aqui te afirmar que a UPA não vai ser fechada. Ótima notícia. Nós queremos dar total tranquilidade para aquelas pessoas que lá estão trabalhando, para os profissionais que sabemos que são guerreiros, com toda essa dificuldade, principalmente nesse período de dengue, né, de hoje. Então, existe o comprometimento da UPA também como porta aberta, né, de ter esses atendimentos. Só para você ter uma ideia, a nossa UPA é de porte 3, prever, né, até 450 atendimentos dia. Então, hoje, a nossa UPA está em torno aí de 250, 300 atendimentos dia, né? Agora, às vezes, esses atendimentos se concentram num determinado horário, isso pode acontecer, né? Então, mas a gente vem trabalhando nesse sentido, vem trabalhando para se verificar qualquer anormalidade lá dentro, né, que chega aos nossos conhecimentos. Nós buscamos ter essa fiscalização, verificar com a diretoria médica, diretoria administrativa, o que está acontecendo, a forma de ajustar isso, de acertar isso aqui não está bom, e sempre conjugada com o hospital, né, porque a UPA ela recebe o atendimento, existe a classificação de risco, existe o tempo máximo que um paciente grave pode ficar ali, né, e ele então da UPA para o Hospital Raul Sertan é o que nós chamamos de vaga zero. Então, se houver uma necessidade, esse paciente ele é imediatamente transferido para o Raul Sertan, né? Então, dentro desse caminho. Então, nós sabemos a importância que tem a UPA, bem trabalhada, bem planejada, para todo o contexto da saúde. Não é pelo fato de estar lá um instituto que a UPA é vista de forma isolada. Jamais. Né? A gente sempre fala isso em todos os momentos, com as pessoas responsáveis, né, hoje por gerir lá a UPA, vocês jamais serão vistos fora de um contexto da saúde do município. Vocês fazem parte desse contexto, né, porque a população ela é nossa, é nosso município que está ali e que depende disso. Então, se estiver na mão de A, B ou C, se estiver na mão do Estado, se estiver na mão do município, vai ser visto, vai ser brigado pelo município. Isso a gente não abre mão, pode ter certeza disso. Sem dúvida. Ótima notícia, até porque isso me parece que acalma alguns ânimos, por vezes mais exaltados, e que procuram tirar proveito, inclusive, dessas notícias falsas que causam também temor e muita preocupação à população. Então, conforme mesmo você pôde acompanhar, o ilustre secretário municipal de saúde, Rafael Tavares Garcia, confirma aqui que não há esta possibilidade, não há esta intenção, não há este interesse em se encerrar, mesmo que temporariamente, as atividades da unidade de pronto atendimento em Conselheiro Paulino. A população, não só de Nova Friburgo, mas da região, agradece. Muito bem. Muito bom, garoto. Oduvaldo JR. O nosso cinegrafista realmente está esbanjando competência aqui nos takes. Depois do intervalo, retornaremos com as suas participações. Aproveite os nossos reclames, entre em contato conosco pelo telefone 259-2003, 259-2003, ou acesse-nos pelo e-mail programacidadereal@gmail.com, programacidadereal@gmail.com, ou pelo WhatsApp 98116-2400, 98116-2400. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. A Stan Fechaduras e Cadeados é uma das principais indústrias do mercado brasileiro e mantém constante aprimoramento de seus produtos. A fechadura residencial da linha Classic é um dos destaques da Stan. Disponível no acabamento cromado, esta linha pode ser usada em todos os ambientes da sua casa. Você encontra cadeados e fechaduras Stan em uma loja bem perto de você. Acesse stan.com.br e conheça a nossa linha completa de produtos. Stan, a confiança é o nosso segredo.
Internet 20 mega, mais telefone 200 minutos e antivírus profissional por apenas R$ 89,90, você só encontra aqui. Gigalink, internet, TV e telefone, tudo em um só lugar. Assine já, 3512-2000. Imagine uma escola com mais de 8.000 metros quadrados, profissionais inspiradores e estrutura pronta para oferecer educação, cidadania e esperança no futuro. O Miosotes é o lugar ideal para seu filho adquirir formação para a vida, criar laços e realizar sonhos. Miosotes, 25 anos. Surpreenda-se. Venha conversar. E aí, filhão? E aí? Quem que tá ganhando o jogo? Você ou o Gastão? E Gastão? Ah, isso mesmo, liga tudo. Liga o ar-condicionado sem necessidade e ainda deixa a porta aberta? Tá com o Gastão. Para desligá-lo da família, a economia de energia deve estar no dia a dia da sua casa. Não seja Gastão. Economize energia e dinheiro. Uma campanha Energisa, ligada na sua energia. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Muito bom, ele está muito bem posicionado, ele de vez em quando me causa aqui algumas surpresas, então vamos prestigiar esse take. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, sempre tratando de um assunto de interesse da comunidade, um assunto de utilidade pública. Conforme disse na semana passada, reza a lenda que depois do Carnaval o ano começa efetivamente. E nessa efetividade escolhemos tratar do tema da prestação de serviços de saúde pública como sendo, conforme o próprio secretário denominou, um assunto extremamente importante, extremamente indispensável, porque se refere à vida humana, se refere ao bem-estar, se refere, por vezes, ao limite entre a morte e a vida. Então, essa questão precisa ser tratada de forma muito séria, muito comprometida, sobretudo porque, inclusive, utiliza recursos públicos e aí a seriedade tem que ser ainda maior. E assim sendo, estamos aqui realizando a segunda edição consecutiva tratando deste tema. Evidente, a pauta, conforme disse, é quase que inesgotável. Teríamos aqui assuntos para fazer várias edições, mas estamos tentando abordar os principais e que, tenho certeza, num outro momento o secretário retorna para tratarmos de outros temas igualmente relevantes. Secretário, antes de começarmos a abordar aqui as inúmeras participações da nossa expressiva audiência, quais são as notícias a respeito da obra de construção do Hospital de Oncologia, conhecido como Hospital do Câncer, que é uma obra do governo do Estado que está sendo realizada em Nova Friburgo? Isso, essa obra é do governo do Estado junto com o governo federal. O município, na verdade, ele tem total interesse, ele vem cobrando isso do Estado, vem acompanhando isso. Hoje mesmo nós entramos em contato direto com a Secretaria Estadual, com o gabinete do secretário, né, através da sua assessora
direta, pedindo justamente essas informações atualizadas, cronograma da obra, o andamento dela, previsão de término dessas obras. A princípio, essas obras seriam até o final desse ano, início do ano de 2017, né? Até mesmo porque houveram algumas intercorrências durante a obra, períodos de chuva, reforço em algumas fundações, então jogou, né, esse cronograma que já era, né, antes um pouco, né, era por volta de outubro, então agora já se fala em final do ano, início de 2017, mas nós estamos acompanhando. E o prefeito também ele não abre mão disso. Então, sempre que ele está com o secretário, com o próprio governador, também não estando, vai para o Rio, ele já vai sempre com isso na pauta, ligando. Então, o município ele vem acompanhando e fiscalizando todo esse cronograma, né? E é bom, Zuri, que isso também não fique só na mão do nosso prefeito. Sem dúvida. Porque é uma obra estadual, então muita gente, né, precisa aí nos auxiliar, nos ajudar nessas cobranças, nesse acompanhamento. Inclusive autoridades da região. Sim, porque na verdade é uma obra que vai beneficiar a região por inteira. Por inteiro. Como nós falamos, já é uma enfermidade, uma doença que por si só ela traz um desgaste, né, um sofrimento muito grande, não só para o paciente, mas para toda a família. Exatamente. Né? Então, eu tenho, né, um tio da minha esposa, né, um tio meu que está em tratamento, né, através da nossa PPI, que é Teresópolis. Então, a gente sabe isso, a gente vivencia isso, toda a família se cotiza, né, nesse sentido. Então, essa questão do hospital, além de ser alto nível, de ser de primeiro mundo, tudo isso que está se fazendo por aqui, o local, por si só, já é faz parte, né, do tratamento, né? Já é uma terapia. Uma terapia. Sem dúvida. Né? Aquele local totalmente bucólico, aquilo sem ali dúvida. ajuda, Belíssimo. sem sombra de dúvida, esse sofrimento. Então vai amenizar muito e tenho certeza que isso vai retratar numa qualidade ainda melhor no tratamento dessas pessoas. Sem dúvida. Secretário, nós temos aqui inúmeras participações e vamos tentar ser objetivos para privilegiar todas. Inicialmente, de Carlos Eduardo do Centro. O que o secretário acha da situação do hospital em que se encontra? E diz que nos postos de saúde a situação ainda é pior. E mais, faz uma denúncia. E quanto à hora extra, que está se transformando numa verdadeira máfia? O secretário tem conhecimento? Não, máfia com relação à hora extra não, porque eu sei que todos os funcionários que lá estão são pessoas dignas, são trabalhadores e que fazem jus à hora extra que trabalham. Né? Isso existe os controles eletrônicos dentro dos hospitais, nos próprios postos. Nós desconhecemos a questão, né? Máfia acho sinceramente um pouco pesado, até mesmo porque nós temos lá pais de família que estão trabalhando. E estamos trabalhando também nesse sentido para amenizar esse sofrimento, esse desgaste de trabalho. Nós sabemos que existe uma necessidade, às vezes, financeira, mas nós precisamos também pensar não na saúde do trabalhador, mas de toda a sua família. E por isso já provisionamos, já mapeamos todas as necessidades para se diminuir essa questão, acabar com a questão de hora extra, qualquer outra dobra, qualquer coisa que se tenha nesse sentido, através do concurso público. Então já existe um processo, já existe uma comissão sendo formalizada, né, para acompanhar, para estruturar o nosso concurso público. Hoje já foi tudo isso planilhado, as necessidades, e justamente para diminuir, né, ou até diria para acabar com a questão da hora extra, colocando-se um outro trabalhador, que isso vai retratar em quê? Numa vida melhor para aquele trabalhador que já está saturado, né, porque não é fácil trabalhar na saúde, sem dúvida, também para aquele paciente, né, que recebe esse tratamento. Sem dúvida. Né? Participação de Aloísio Silva, conhecido pela alcunha de Bujão. Ele inicialmente quer registrar o bom atendimento no setor de cardiologia do Hospital Municipal Raul Sertã. E pergunta o seguinte: Nova Friburgo está em situação de epidemia no que se refere às mazelas provocadas pelo mosquito Aedes aegypti, o que já foi abordado
pelo secretário no início desta edição. E coloco o seguinte, uma questão extremamente importante que nós que fazemos parte do Conselho de Segurança de Nova Friburgo estamos permanentemente atentos, inclusive promovendo ações para tentar reduzir este quadro no que diz respeito aos acidentes de trânsito. E pergunta a ele o seguinte, já não seria a hora da cidade ter um hospital de traumatologia tratando dessa questão, exclusivamente dessa questão? Se o secretário me permite, eu entendo que, na realidade, nós precisamos reduzir os índices de violência no trânsito, que impactam todos os setores, especialmente aqueles que são responsáveis por esse atendimento. O próprio setor de ortopedia do Hospital Municipal Raul Sertan é permanentemente sobrecarregado com esse atendimento. E no que se refere essencialmente à questão, entendemos que não existe acidente de trânsito. Acidente é um fenômeno sobre o qual não se tem controle, como, por exemplo, a tragédia climática de 2011. O que ocorre no trânsito são justamente as ocorrências. O que se verifica no trânsito são as ocorrências, invariavelmente, em 100% dos casos, originados e causados pela negligência, imperícia e imprudência dos motoristas e, por vezes, de alguns pedestres. É uma questão que aí sim toma contorno de epidemia no nosso município. Durante muito tempo, o trânsito matou mais do que os homicídios em Nova Friburgo. Essa questão agora está tendo uma certa diminuição, mas de toda forma a vitimização tem sido muito grande. Basta aqueles que têm, por vezes, a oportunidade ou a obrigatoriedade de permanecer no Hospital Municipal Raul Sertan durante algum tempo, verificar a quantidade de transportes feitos, sobretudo pelo Corpo de Bombeiros, para o Hospital Municipal Raul Sertan, levando vítimas das ocorrências de trânsito. É uma questão que precisa de uma atenção especial das autoridades, sobretudo com recursos, mas também com uma fiscalização cada vez mais intensa. Não há outra alternativa. Outros programas podem ter resultados a médio e longo prazo, mas de imediato a fiscalização ela é indispensável, necessária e pode conter esses índices, aí sim desafogando e desonerando os setores que cuidam disso na saúde pública, como no Hospital Raul Sertan. Acrescente, secretário. Perfeito, Zuri. Acho que a prevenção ela é tudo. Né? Nós estamos, né, eu cheguei a comentar isso na semana passada, se não me engano, nós estamos avaliando, através de estudos, junto à Secretaria de Saúde, nós temos reuniões semanais também com o prefeito com relação à questão da saúde e existe, na verdade, um estudo que nós estamos trabalhando de qual seria essa vocação do Raul Sertan. Então, de repente, nós ficaríamos com a questão do trauma, né, na porta aberta. Existe um credenciamento feito junto também à Secretaria de Estado, já foi aprovado na CIR, né, que é Intergestores Regionais, na CIB, que é os intergestores bipartidos envolvendo o Estado, já foi agora para o Ministério da Saúde, que é o credenciamento em ortopedia também do Hospital São Lucas. Né? E isso acontecendo, nós vamos conseguir trazer também um melhor atendimento a essas pessoas, aquelas pessoas que hoje são transferidas para Paraíba do Sul, lá para o Dona Lindu, ou até mesmo para o INTO, terão, né, dentro das suas particularidades, condições de fazer esse tratamento aqui também em Nova Friburgo. Mas, sem sombra de dúvidas, Uri, você foi perfeito. O principal é nós atacarmos reduzirmos a causa, a violência no trânsito. Temos que atacar a causa e não criar mais possibilidade de atendimento das consequências. Participação da querida telespectadora Ivanilze, do bairro Santo André. Diz ela o seguinte: o seu neto está há 9 meses esperando uma endoscopia. Em 29 de dezembro, evidente do ano passado, tinha um exame marcado, mas a máquina quebrou e até hoje não foi possível se realizar o exame. Existe previsão para o retorno do funcionamento dessa máquina? E coloco uma outra questão. Ela fez uma cirurgia em uma das vistas há 6 meses e desde então
não conseguiu uma consulta para retorno no Hospital Santa Beatriz. Está perto de perder a sua vista. Tem 61 anos e está há 1 ano esperando o cardiologista. Bom, com relação à endoscopia, Zuri, realmente o que aconteceu, dentro daquilo que a gente vem conversando, a questão de planejamento e tudo, faltou, na verdade, as pinças, né? Que houve um desgaste excessivo no momento que se retornou às cirurgias eletivas e tudo mais. Nós fizemos o processo, só que não conseguimos casar o processo com esse desgaste feito. Então esse processo, ele hoje mesmo nós estávamos conversando lá e acompanhando o andamento dele, né? Ele está lá já na secretaria responsável pela licitação, pela compra direta que nós vamos fazer por dispensa. Nós estamos adquirindo essas pinças e vamos retornar o mais breve possível, não só com endoscopia, mas também com os exames de colonoscopia. Então, nós estamos já comprando as pinças necessárias para se fazer esses 2 exames. Com relação à vista, houve um problema com relação ao Santa Beatriz, que num primeiro momento se recusou a nos atender devido a uma dívida de 2013, de R$2.000 e poucos. E aí nós contactamos o hospital via jurídico, através da nossa secretaria, através da procuradoria, notificamos o hospital. Por quê? Porque o processo que hoje está vigente, ele está simplesmente em dia. Nós não devemos nada para o Santa Beatriz. E aí nós falamos com eles, olha, que eles não estavam errados em fazer isso, iríamos tomar as providências e eles retomaram o atendimento. Então é bom essa senhora ela buscar o nosso TFD para verificar se ela está realmente dentro dessa regulação, porque hoje o tratamento no Santa Beatriz ele está normalizado. Inclusive nós convocamos a empresa, que ficou apenas de confirmar com o nosso pessoal do TFD para uma reunião na quarta ou quinta-feira dessa semana, para já pensarmos também em todos esses procedimentos. E aí, Zuri, voltando à questão do planejamento, a licitação de um novo processo já está também na fase lá de cotação junto à secretaria específica. Para quê? Para que esse serviço não seja interrompido. Participação do querido colaborador Gerson da Conceição Pantera Siqueira, que foi devidamente picado pelo mosquito Aedes aegypti, está com dengue. Notícias caluniosas, meu caro Pantera, dão conta que o mosquito foi encontrado morto, evidentemente. É a notícia que corre aqui pelos corredores da emissora, mas eu tenho certeza que são absolutamente infundadas. E ele informa que está fazendo exames diários de plaquetas. Hoje foi instruído para ir aos postos para realizar os exames, mas pergunta se tem médicos nesses postos para atender e avaliar os exames. E faz uma sugestão: se não seria o caso de se separar os atendimentos de pessoas com dengue, já que chegam no Hospital Raul Sertã e são todos atendidos na mesma ordem, ou seja, na mesma fila de espera. O principal, né, com o nosso amigo Pantera aí, é verificar o seguinte: nesse caso específico, o importante é não só ter o médico, mas sim um laboratório para fazer a análise. Nem todos os postos têm. Hoje nós temos laboratório funcionando no Silvio Henrique Brown, no Raul Sertã, na própria UPA, né? E fora isso, dentro das solicitações, vão para os nossos laboratórios conveniados. Agora, nós estamos trabalhando, Zuri, naquilo que nós falamos, que é a criação da central de hidratação. Então, com isso, nós vamos separar, né, vamos tirar hoje da porta de entrada do CTU do Raul Sertã e vamos alocar essas pessoas, né, essas patologias diretamente nessa central de hidratação. Agora, fazer um pedido ao nosso amigo Pantera, que após ser picado, o mosquito mordeu, que ele nos forneça o seu sangue para enviarmos para análise. Sem dúvida. De repente está aí a solução. Está aí a vacina. A vacina. Participação da querida Luzia Franco. Inicialmente, gostaria de parabenizar por esse trabalho de utilidade pública levado ao ar, às segundas-feiras à noite.
Gostaria de saber do secretário de Saúde a avaliação dele sobre o caos vivido no Hospital Municipal Raul Sertã, se não é reflexo de não ouvir e colocar em prática as políticas de saúde definidas e aprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde. A gente acompanha, né, as reuniões junto com o Conselho, nós fazemos a apresentação de todo o planejamento, né, a nossa gestão junto ao Conselho Municipal de Saúde, né, nós não abrimos mão disso, temos isso agora, é o que a gente fala, é toda uma sucessão, né, de falta de planejamento, falta de continuidade nesse trabalho que retrata isso. E hoje, né, eu não vou dizer, não vou usar essa palavra, né, caos, mas na verdade hoje o que está sendo utilizado é que acumulou não só essa situação da dengue, né, que é uma epidemia que a nível mundial, não é nem regional, né, todos estão preocupados, inclusive os Estados Unidos, mas e também combinou isso com as nossas obras no hospital. Então isso tudo atrapalhou, né, acaba atrapalhando esse bom andamento. Por isso que nós já temos também uma reunião marcada para quinta-feira com o prefeito, com outras secretarias envolvidas, obra e EGP, gerenciamento de projeto, para conversarmos especificamente sobre as obras no hospital e outras obras emergenciais na saúde. E a querida Luzia acrescenta o seguinte: o hospital já implantou o sistema de informação compulsória das vítimas de acidentes de trânsito e dos que têm plano de saúde privado para que os valores sejam devolvidos aos cofres públicos do Ministério da Saúde? Não, olha só, isso na verdade, a gente está fazendo esse trabalho de gestão, né, de informatização da gestão, mas isso é uma coisa muito tênue, porque na verdade, mesmo que a pessoa tenha um plano de saúde, nós não podemos recusar a receber e atender, porque a saúde está aberta a todos. Até porque a legislação determina que a autoridade remova o vitimado para o hospital público. Não importa quem seja. Hoje, se o nosso Papa sofreu um acidente aqui no nosso município, uma visita, ele irá para o Raul Sertã. O presidente da República, quem quer que seja. Então, não há a porta de entrada, inclusive o Corpo de Bombeiros, né, a ambulância, ela só pode fazer esse caminho para o Hospital Raul Sertã. E, na verdade, mesmo aquelas pessoas que têm planos de saúde, nós não podemos recusar, e elas também têm todo o direito de utilizar a saúde. A saúde é para todos, é por isso que nós trabalhamos. E já houve casos, Uri, que eu vou te dizer, e houve relatos, porque colocaram em redes sociais e entraram em contato conosco, de pessoas que estavam em unidades particulares, não foram atendidos, foram para o Raul Sertã, foram plenamente atendidos e agradeceram pelo atendimento. Sem dúvida, existem esses registros. Participação do querido Edmilson Schneider, uma das figuras de maior cultura, sobretudo carnavalesca, residente no 6º Distrito de Conselho Paulino, esteve conosco aqui na edição da segunda-feira de Carnaval, realmente revelando informações absolutamente interessantes acerca deste grande produto que é o Carnaval. E ele coloca o seguinte: vê muita distorção na linguagem e comportamento para a gestão. Saúde é solução, segundo ele. O problema é a falta de gestão para cuidar dos pacientes e interesse de aprimorar o serviço prestado. E aí, meu caro e nobre Edmilson, essa questão tem relação direta com a descontinuidade daquele gestor na própria secretaria. Conforme disse aqui no início do programa, desde janeiro de 2009, nós tivemos 10 secretários de saúde diferentes. Então, não há planejamento e estratégia que resista a tantas mudanças. Participação da querida Elza, do bairro Bela Vista. Segundo ela, o hospital está um caos, a urgência precisa ser revista. Não seria o caso de pôr a Marinha para ajudar, como se tem feito nos casos de combate à dengue? Não, a Marinha já ajudou, fez um trabalho excelente aí, junto conosco, junto com o Exército Brasileiro, mas repito, a questão do CTU do Raul Sertã, nós estamos em obras lá, infelizmente,
cumulou. A nossa previsão era levar essas obras até dezembro, mais tardar janeiro, né? Mas tivemos toda essa questão também envolvendo verbas. Lá a essas obras são verbas do programa Somando Forças. Nós estamos acompanhando tudo isso que o Estado, né, vem sofrendo, o próprio governo federal. Isso retrata, né, na falta de verba, automaticamente em paralisação de serviço, e é por isso que nós estamos chamando a empresa para que pelo menos as obras relacionadas ao CTU ela transcorra, né, da forma mais rápida possível, né, para que nós tenhamos aí uma previsão imediata de término disso e trazer a qualidade no atendimento. Participação do querido Zezé Guerra, também morador do 6º Distrito de Conselheiro Paulino, uma figura também muito querida na localidade, com quem estive hoje, muito cortês, muito educado, muito gentil, realmente uma pessoa muito atuante no 6º Distrito e que tem o seu valor reconhecido. Ele pede que se destaque que também é preciso se elogiar as coisas boas e, nesse sentido, inclui o setor de cardiologia do Hospital Municipal Raul Sertã. Participação da querida Sueli Braga, do Centro. Diz que circulou no WhatsApp um vídeo mostrando uma enfermaria do Hospital Municipal Raul Sertã em péssima situação. O que o secretário tem a dizer sobre o assunto? Tem conhecimento desse vídeo? Tivemos conhecimento, sim. Aconteceu naquele caso isolado ali, apareceu até uma pia entupida, que um dos internados no momento passou mal, então vomitou na pia. Isso foi previamente limpo e realmente houve um acúmulo de lixo, e aí nós identificamos junto à diretoria essa falha com dificuldade de pessoal na limpeza. Então existe a dificuldade, nós estamos trabalhando, estamos fazendo, né, dentro do possível essas melhoras, mas que sempre que tenha isso, pode-se fazer, deve-se fazer, mas tem lá a diretoria, tem a própria Secretaria de Saúde, pode trazer para nós, tudo isso é muito bem visto por nós, porque nós não conseguimos estar enxergando, nós não vivemos no Big Brother, mas temos aí, precisamos dessa participação, então traga sim para a gente essas informações que nós vamos sempre procurar melhorar toda essa estrutura. Participação de Daniel de Moura, do bairro Olaria, cidade inteira ligada no programa Cidade Real. Secretário, o senhor pode falar um pouco mais como será a ação do dia 27? Vai se fazer algum mutirão de atendimento? Não, nós vamos fazer uma ação mais operacional, já pré-definido em Rio Grandina, naquela região ali, e vamos fazer no restante do município todo um trabalho para fortalecer essa conscientização. Participação de Jorge Márcio Maier, que coloca o seguinte: boa noite, peço ajuda ao secretário municipal de saúde. Pelo que estou sabendo e sendo informado pela própria secretaria, os imóveis alugados pela mesma estão todos com o pagamento em atraso. Digo isso pois temos um imóvel alugado para a Secretaria de Saúde em Amparo e estamos com 5 meses de aluguel em atraso para receber e não se tem uma definição de como e quando será pago. Desde já agradeço, Jorge Márcio Maier. O secretário tem conhecimento? Não, vou até verificar essa questão. No início do ano existe um problema, né, vamos dizer assim, esse problema é relacionado a empenhamento, fazer a máquina andar novamente. Mas eu, sinceramente, desconheço essa questão dos 5 meses atrasados e relacionado a amparo. Jorge Márcio poderia entrar em contato com quem especificamente? Pode ir conosco lá, direto no gabinete, na secretaria. Amanhã ele já pode nos procurar. Vou verificar isso, vamos verificar essa situação lá para ver o que aconteceu. Se essa informação, né, acredito nele, no que ele está falando, mas saber o porquê disso. Sem dúvida, e a Secretaria Municipal de Saúde funciona naquele prédio em frente à Prefeitura. Em frente, né? Ali no 2º andar. Exatamente. Participação que muito nos honra e encerra as participações do querido amigo, grande tricolor, sofredor, especialmente nesta segunda-feira, um dos ícones da torcida tricolor em Nova Friburgo, o querido médico Carlos Pesce, que muito nos honra com a sua participação, com a sua mensagem. Ele que é uma figura doce, uma figura
extremamente sensível, por onde e por cujas mãos nasceu grande parte da população friburguense. Faz questão de participar do programa, elogiando o secretário e parabenizando pelo ótimo trabalho. E dessa forma, essas manifestações de congratulações, a quem eu agradeço, ilustre médico, grande amigo, remeto um beijo especial para a dona Yara, sua esposa. Essas manifestações, ilustre secretário, também acontecem ou só temos mazelas? Ou seja, também existe o reconhecimento por parte da população, de algumas autoridades e da própria classe médica? Eu vou dizer para você com toda sinceridade, deixando de lado toda e qualquer vaidade. Vou dizer para você que a parte de elogios, de agradecimento à equipe, principalmente do hospital, né? Mas a saúde no todo, mas hoje, falando especificamente do hospital, ela é muito maior do que as reclamações. Nós sabemos que existe. Sem dúvida. Não está bom, não estamos satisfeitos, muito pelo contrário, mas esse tipo de reconhecimento, eu faço um agradecimento a todas essas, a todos esses elogios, a todo esse reconhecimento durante toda a dificuldade, no esforço que a equipe do hospital, a equipe da saúde em si faz, né, para o paciente, né, e vou utilizar então o Dr. Pesce, que sempre com carinho, desde 2002, sempre nos apoiou em nosso trabalho, sempre se colocou à disposição, né, para nos auxiliar, para nos ajudar, como sempre nos ajudou. Então agradecer a todos esses, não por vaidade, repito, mas principalmente por agradecimento em nome de todos os profissionais da saúde. Né? Isso, na verdade, faz com que a gente se motive em todas essas dificuldades, sem dúvida, sob todas essas pressões, mas faz com que a gente se motive para cada dia nos levantarmos da cama, irmos para essa batalha e sair no final do dia machucado, às vezes tonto, mas com a sensação do dever e daquela batalha vencida. Amigo, primeiro quero lhe agradecer pelo retorno, por ter combinado e cumprido com a agenda e também, sobretudo, pelo seu empenho e o seu comprometimento à frente da secretaria. Eu lhe conheço já de algum tempo, sei da sua seriedade, sei da sua transparência, da sua clareza. É evidente que, por vezes, os equívocos acontecem, mas o seu empenho e da sua equipe de primeiro escalão realmente tem que ser destacado. A sua determinação em cumprir com a missão que lhe foi conferida pelo prefeito continua inabalável. Eu tenho conhecimento, acompanho, tenho as informações e dessa forma a população agradece. Até porque, mais uma vez, digo que quem tem dor tem pressa e que Santa Rita e São Lucas continuem lhe protegendo nesta missão. Precisamos encerrar definitivamente, registrando aqui a presença do ilustre amigo, companheiro, não menos competente, Fernando Seixas, que o tempo todo, durante a entrevista, deu um show no quesito linguagem de sinais. O tempo todo ele orientando o secretário com informações que poderiam contribuir nas respostas, mas de maneira silenciosa. Eu imagino que ele pode ser contratado para qualquer emissora de televisão para traduzir o que se fala mediante linguagem de sinais. Ele é muito bom e também filho de um casal muito querido, Sérgio e Marilda Seixas, a quem remeto um beijo para ambos. Encerro definitivamente, já estamos nos acréscimos, agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso e a Santa Rita de Cássia, que continue nos protegendo, abençoando e iluminando nesta missão frequente, constante, determinada e comprometida pela saúde pública. Cuidem-se bem e até a próxima edição.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.